Olá, me chamo Arley, sou aluno de Iniciação Científica orientado pelo professor Daniel Gracesc, sou do curso de Química Industrial pelo UFRJ e hoje eu vou falar sobre o meu projeto de Iniciação Científica, que consiste na construção de um medidor de resistência elétrica de 4 eletrodos para a caracterização de tintas à base de óxido de grafeno reduzido, o RGO. Primeiro, para falar do medidor, preciso explicar o material que ele vai analisar. Começando pelo grafite, se ampliarmos a estrutura dele para olhar mais de perto, podemos ver que ele é um composto de várias lamelas individuais, que se interagem por meio de ligações intermoleculares de Van der Waals, sendo por isso conhecido como um dos membros da família dos sólidos de Van der Waals. Olhando essa imagem que fiz de uma microscopia eletrônica de varredura, o MEV, é possível ver até o aglomerado dessas lamelas. E se tirarmos uma única folha dessas? Obtemos o grafeno, material que tem propriedades muito interessantes devido à sua estrutura. Apenas de carbono dispostos no formato de favos de mel, com apenas um átomo de espessura. Ele tem uma ótima deformação elástica, conseguindo se dilatar até 110%. Ótima resistência mecânica, sendo mais resistente do que o aço, por exemplo. Ótima condutividade térmica e elétrica, devido à nuvem de orbitais π em cima e abaixo das folhas individuais. Aqui podemos ver folhas individuais de grafeno vistas por uma microscopia de força atômica, onde dá até para ver a espessura de cada lamela individual. Devido às características já citadas, seria possível fazer uma tinta muito condutora com esse material, além de flexível, tendo muitas aplicações diferente dos condutores mais comuns, criando até a capacidade de se fazer circuitos impressos usando uma simples impressora DeskJet, por exemplo. Porém, nosso material é o óxido de grafeno reduzido, o RGO, e não o grafeno. Por quê? O grafeno é muito difícil de se sintetizar, com poucos defeitos. Por isso, sendo muito caro, o nosso material parte do grafite e chega em um produto com propriedades próximas ao do grafeno. E também pode ser aplicado na forma de tintas, inclusive tendo interação melhor com solventes polares, como água ou etanol. E também pode ser usado em impressoras DeskJet, por exemplo. Para a síntese, foi utilizado o grafite em cristais, não o grafite em pó, sendo ele passado por uma reação de oxidação, utilizando permanganato de potássio em um ambiente com ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Depois, para interromper a reação, é utilizado gelo e peróxido de hidrogênio para se obter o óxido de grafeno, GO, que posteriormente, com a ajuda de um agente redutor, se torna o RGO, que precisa ser estabilizado com algum polímero, por exemplo, na sua superfície, para evitar que ele volte à sua forma mais estável, que seria o grafite. Aqui temos algumas caracterizações do nosso RGO. Aqui algumas imagens de MEV e suas respectivas análises de EDS, onde podemos ver que em certos pontos das folhas de RGO não tem nem a presença, não é nem detectada a presença de oxigênio. Mesmo que o EDS seja uma técnica semi-quantitativa, dá para a gente ter uma boa aproximação. Aqui podemos ver também a nossa análise de EDS, vendo que a nossa amostra só tem sinais do suporte de cobre e do carbono das folhas de RGO com alguns resquícios de oxigênio. Além disso, as nossas medidas de tamanho de folhas tiveram um tamanho acima da média quando comparado com a literatura. E no infravermelho podemos ver que a curva roxa, que é o óxido de grafeno, perde algumas bandas características quando vai para o RGO. E também vemos a presença do estabilizante no material final, que impede que ele reagregue, assim permitindo esse tipo de análise, por exemplo. Uma aplicação dada ao nosso material foi em parceria com a professora Mayara Salles, da Analítica, e sua aluna Camila Machado, na construção de eletrodos compósitos de grafite e RGO, para a detecção de explosivos, onde o RGO foi depositado na superfície dos eletrodos de grafite para melhorar o sinal nas curvas de voltametria cíclica de detecção do explosivo ácido pícrico, onde conseguimos aumentar a corrente elétrica usando o nosso eletrodo compósito
que é a curva verde, aumentando o sinal, e deslocando a curva para menores diferenças de potencial, indicando que ocorreu uma catalisação no nosso eletrodo compósito, provavelmente devido ao resquício de grupos oxigenados na superfície e também aos defeitos estruturais devido ao método de síntese por oxidação, que gera anéis de carbono com menos de 6 átomos ou mais de 6 átomos de carbono, tornando eles pontos mais energéticos do material, logo mais suscetíveis à catalisação da decomposição. E esse foi o primeiro teste de condutividade onde nosso material foi testado, na forma de um compósito com eletrodo de grafite em pó. Aqui algumas imagens de MEV do eletrodo, onde é possível ver que o RGO se depositou na superfície do eletrodo de grafite em pó como uma cobertura, uma lamela por toda a superfície, onde é possível até ver alguns defeitos, e ele se acumulou principalmente nas bordas do eletrodo. Porém, esse RGO não foi aplicado na forma de uma tinta, ele foi aplicado na forma de uma suspensão, sem estabilizante, em concentração muito baixa para que ele não se agregasse, voltando à forma de grafite. E a ideia principal é que a gente consiga aplicar ele na forma de uma tinta. Além disso, a voltametria cíclica, apesar de conseguir medir a condutividade dos nossos materiais muito bem, é demorada, pois é necessário fazer vários eletrodos para fazer os testes e repetir os testes. Dependendo do número de amostras, acaba demorando fazer todas essas análises durante o dia e depois ainda tratar os dados. Logo, se fazendo necessário algum tipo de técnica de medição que fosse rápido e simples, onde várias amostras pudessem ser medidas ao dia para que se otimize a sua síntese. Então, finalmente, chegamos no equipamento que planejamos, para saber a condutividade das nossas tintas de RGO. Ele consiste em 4 eletrodos equidistantes, onde uma fonte de corrente conhecida passa pelos eletrodos da extremidade, enquanto os eletrodos do centro medem a diferença de potencial induzido na placa do material medido. Alguns artigos até usam essa técnica para mapear a condutividade na superfície de amostras, variando até mesmo a temperatura. Com um equipamento básico desses, para medir condutividade de um único ponto, tendo o valor de por volta de 1.800 libras. Ignorando as dimensões da amostra, podemos usar essa fórmula, onde S é a distância entre cada eletrodo, V e I é a tensão e corrente respectivamente. Com isso, eu construí um protótipo desse medidor com as coisas que eu encontrei na minha casa. Os eletrodos são 4 agulhas de costura, com 2 placas de plástico, reforçadas com palitos de madeira, juntamente com 4 conjuntos de porcas e parafusos, 2 para fixar a amostra e 2 para ajustar a altura dos eletrodos, juntamente com 2 molas de caneta para manter a altura da placa superior. Ele não ficou muito bonito, mas ele é funcional e é só um protótipo. Porém, a fórmula citada despreza a espessura W da amostra, o comprimento A e a largura D. Por isso foi usado um artigo brasileiro que deduziu fórmulas de acordo com as medidas da amostra, melhorando assim as nossas medições. Aqui podemos ver F3 e F4 como fatores de correção, de acordo com a relação entre a espessura da amostra e a distância entre os eletrodos. E dessa forma é até possível mesmo calcular a resistência, usando a resistividade juntamente com o comprimento da amostra e a área da seção transversal dela. Ou também podemos calcular a condutividade da nossa amostra, calculando o inverso da resistividade. Aqui podemos ver como a amostra é fixada e como o protótipo é montado, juntamente com uma medição de uma amostra de grafite de eletrodo de pilha, tendo uma tensão de aproximadamente 42 mV e corrente de aproximadamente 4,2 amperes. Os valores do vídeo variam devido à alta corrente passando pela amostra, aquecendo a mesma por efeito Joule, devido a eu não ter uma fonte específica para esse tipo de análise. Mas, olhando os valores de resistividade encontrados, podemos ver que por mais que a temperatura, amostra e equipamentos não sejam os ideais, foi possível chegar a resultados relativamente próximos aos tabelados, com amostras que eu consegui em casa.
porém com a limitação de que essas medições conseguem chegar no mínimo por volta de 10 elevado a menos 6 ohm por metro, por conta de que o multímetro que eu tenho só consegue chegar à resolução de até 1 mV. Porém, saindo do protótipo, temos planos de fazer esse medidor com o Arduino. Aqui, simulando o circuito, a amostra seriam esses 3 resistores de 1 ohm cada, em série, com 4 fios que seriam os 4 eletrodos. Os da extremidade de corrente conhecida, os do meio de tensão conhecida, com uma fonte de corrente variável feita para isso, por meio de um potenciômetro que controla o Arduino, que por sua vez controla um transistor, que limita a corrente de saída, evitando o aquecimento da amostra por efeito Joule, e chegando a até 30 volts para conseguir conduzir até nas amostras mais isolantes. Tendo um código simples, onde fornece a tensão e corrente em mV e mA respectivamente, calculados por meio da lei de Ohm, e também já calculando o Rho de resistividade por meio de médias entre a tensão e a corrente. Então, usando o programa de modelagem Blender, eu consegui modelar a nova versão do medidor de 4 pontas e também a sua fonte específica para esse tipo de análise. A estrutura do medidor e da fonte vai ser feita em uma impressora 3D, onde os eletrodos vão ter um ângulo de 40 graus com a amostra, para ter contato com todas as pontas, usando a flexibilidade, das agulhas de costura. Isso por conta de problemas encontrados no protótipo, para tocar com todas as agulhas na amostra, dependendo da rugosidade da superfície da amostra. A conclusão é que o protótipo funciona, respeitando suas devidas limitações, sendo um equipamento de baixo custo, sendo a maior parte dos valores vindo dos componentes para fazer a fonte, com a estimativa de que o equipamento pronto vai custar por volta de R$ 130. É de fácil construção e operação, com o valor da resistividade do material aparecendo diretamente na tela LCD, com medidas rápidas e bem aproximadas, indicando bem quais as melhores composições para fazer a melhor tinta condutora. E para o futuro, preciso melhorar o código do Arduino, já que ele é mais sensível que os multímetros que eu usei no protótipo, podendo ter medições mais exatas e precisas das amostras, assim podendo testar diferentes tintas de RGO estabilizada com polímeros diferentes e ter melhores resultados. E finalmente consegui imprimir a tinta em impressoras DeskJet. E era isso. Muito obrigado pela atenção aos avaliadores, à GICTAC, aos laboratórios que me auxiliaram e à Petrobras por financiar o meu projeto.